Nicolas Ferreira, Lucas Pavanato e André Janones. O que você acha que esses 3 nomes têm em comum, além, lógico, de serem pessoas insuportáveis? A resposta é que os 3 são extremamente populares e tiveram um sucesso excepcional nas urnas. Lucas Pavanato e Nicolas Ferreira com um perfil bem parecido, né? Os dois surgiram como influenciadores do campo conservador, voltados para o público jovem. E o Janones, ele ganhou notoriedade durante a greve dos caminhoneiros, lá em 2018. Ele fazia lives sobre esse assunto na época, muitas manifestações acontecendo, e foi aí que ele foi ganhando popularidade. Então aqui a gente percebe que, além de serem chatos e muito populares, eles também têm em comum o sucesso nas redes. E tudo isso está conectado porque eles não seriam bem-sucedidos eleitoralmente sem antes ter o sucesso que eles tiveram nas redes. E eles não fariam esse sucesso todo nas redes se eles não fossem otários. E se eles não fossem chatos e escandalosos e virulentos. Então é isso que a gente vai explorar hoje aqui nesse episódio, né? Como funciona a dinâmica das redes em processos eleitorais e também de que maneira o sucesso no ambiente digital se converte em êxito eleitoral. E para isso a gente vai usar esse artigo intitulado A Lógica da Influência Digital: Como as redes sociais redefinem votos. Artigo escrito pela Carolina Frazon Terra, junto com Alan César Bello Angelucci. Os dois são professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Você já sabe, mas não custa repetir. O link de acesso para o artigo você pode encontrar aqui na descrição do episódio. Beleza? Então bora lá! Já faz um tempo, né, que a gente vem passando por uma série de transformações no universo da comunicação e da mídia, né? Nas últimas décadas, tanto o jeito que a informação é produzida, como o jeito que ela é consumida, distribuída, enfim, tudo isso passou por várias transformações. O acesso à internet se ampliou exponencialmente e passou a fazer parte do nosso dia a dia. E um dos resultados desse processo é a consolidação das plataformas digitais como uma mídia quase que onipresente, onipotente, né? Tá em todo lugar, tudo passa por lá e ninguém pode mais ignorar. Então virou, de certa forma, a nossa janela para o mundo, né? Virou a ferramenta através da qual a gente se informa, se relaciona e meio que se define também, né? Então, nesse contexto, as redes sociais, elas deixam de ser só um espaço de interação e se tornam ambientes de construção de narrativas. Ou seja, elas são capazes de influenciar as nossas percepções, os nossos comportamentos, o jeito que a gente participa do ambiente social. A descentralização do polo emissor, né, que é esse processo de tirar das mídias tradicionais o monopólio da informação, isso então consolida esse cenário em que vários atores passam a produzir e disseminar conteúdos. E isso rompe com aquela lógica tradicional da comunicação de massa e acaba redistribuindo o poder de influência entre os indivíduos, entre as organizações e também entre as instituições. Só que esse ambiente comunicacional novo, ele também impõe regras novas, que precisam ser seguidas pelos atores da esfera política, da esfera econômica, social, enfim. Ou seja, quem participa desse jogo da vida pública tem que se adaptar e desenvolver estratégias voltadas a essas dinâmicas das plataformas digitais. E no campo da política, esse processo faz com que os algoritmos assumam um papel central na construção da opinião pública. Algoritmos que, claro, eles não são nada neutros e que, eu já vou logo dar um spoiler aqui, né, não estão ali tão preocupados assim em garantir a melhor experiência possível para o usuário, ou pelo menos eles não têm isso em primeiro lugar na lista de prioridades, né? Os algoritmos foram treinados, na verdade, para atender a certos interesses econômicos. E é com base nesses interesses que eles determinam quais conteúdos vão ser vistos e também qual vai ser a audiência desses conteúdos. E a prioridade das redes sociais é o tempo de tela.
Existem outras variáveis, né, outros indicadores como engajamento e tudo, mas vamos ficar aqui com o tempo de tela porque ele é mais didático para essa questão. Então, a prioridade é quanto tempo você passa ali conectado numa determinada rede. Quanto mais tempo o usuário estiver conectado, maior é a chance dele ver um anúncio. E quanto mais anúncios um usuário vê, mais dinheiro aquela rede social na qual ele está conectado ganha. Então, as plataformas digitais favorecem conteúdos com maior potencial de reter os usuários, de segurar eles ali. Esse é o ponto, né? Não interessa se é verdade ou se é mentira, não interessa se estimula crianças com bulimia a deixarem de se alimentar, não interessa se é gatilho para automutilação. O que interessa é a capacidade do conteúdo de render tempo de tela, ok? Sendo assim, então, a visibilidade nas plataformas digitais deixa de ser resultado só da espontaneidade dos usuários e passa a ser parte do planejamento estratégico dos candidatos e das equipes de campanha. E aí as campanhas eleitorais passam a explorar as particularidades de cada plataforma, né? As linguagens diferentes que funcionam em cada uma delas, os formatos adequados, as estratégias, enfim, tudo isso conforme os mecanismos de recomendação e as métricas de engajamento, mirando sempre no maior alcance, no reconhecimento, na influência política. E com isso, o que a gente vê então é essa preferência por parte dos candidatos a conteúdos que despertam emoções intensas, né? Especialmente o medo, a indignação, conflito, porque são esses conteúdos que tendem a gerar maiores índices tanto de interação como também de circulação, né? Então as pessoas vão engajar mais, vão comentar mais, vão dar mais like, vão compartilhar mais e tudo isso faz com que ela circule mais, né? E isso ajuda, né, então, a explicar por que nesses ambientes faz tanto sucesso fake news, por exemplo, ou teoria da conspiração, porque geralmente esses temas encontram nessas emoções negativas uma alavanca para a propagação e engajamento desse tipo de conteúdo. Então, o que os autores defendem aqui é que existe uma relação de reforço entre visibilidade e legitimidade. Quanto maior a exposição de indivíduos, de organizações ou figuras públicas nas plataformas digitais, maiores são as possibilidades de obtenção de reconhecimento, de autoridade, credibilidade e influência. E, ao mesmo tempo, a legitimidade conquistada por uma determinada figura pública, ela tende a ampliar ainda mais a capacidade dessa figura de alcançar certos públicos. E com isso, então, vai se formando esse ciclo de fortalecimento da presença digital dessa figura. Ou seja, a visibilidade midiática deixa de ser só uma questão de exposição e passa a ser ela mesma uma espécie de capital simbólico para esses atores políticos e sociais. E para construir essa legitimidade, esses atores precisam agir dentro da lógica da influência digital, que é composta por uma série de elementos que contribuem para consolidar uma persona pública nas plataformas. Então, por exemplo, autenticidade, transparência, a produção frequente de conteúdo, a interação constante com a audiência, a presença em plataformas diferentes, o domínio dos mecanismos algorítmicos, o estabelecimento de parcerias com outras figuras influentes, a utilização sistemática dos dados para compreender o comportamento dos públicos e para aperfeiçoar estratégias de comunicação. Então, esses são fatores que permitem que os candidatos desenvolvam essa relação de proximidade com os seus seguidores e também fortaleçam a capacidade de mobilização política que eles têm. E isso demonstra como a influência digital deixou de ser só um complemento das estruturas partidárias tradicionais e virou um dos principais recursos de construção da imagem política contemporânea. E, como eu tinha já comentado, a lógica das plataformas digitais reforça esse processo todo ao privilegiar conteúdos capazes de produzir elevados níveis de interação. Então, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, o tempo de permanência,
tudo isso passa a funcionar como indicadores que orientam os algoritmos na distribuição das publicações e com isso eles criam ciclos de popularidade em que conteúdos já bem-sucedidos recebem ainda mais visibilidade. E essa dinâmica favorece a formação de bolhas informativas, aquelas câmaras de eco que eu já falei aqui antes algumas vezes, onde você só se depara com opiniões iguais às suas. E isso estimula a circulação de conteúdos polarizadores, já que o principal critério de seleção dos algoritmos não é a qualidade, não é a veracidade da informação, mas sim a capacidade que ela tem de provocar reações dos usuários. E, como consequência disso, lógico, as estratégias que são baseadas em polêmicas, em conflitos ou temas que tenham um apelo emocional muito forte, isso tudo vira meio que a regra da comunicação política e isso contribui para transformar o ambiente digital em um espaço orientado por essa obsessão em conseguir atenção a qualquer custo. E é por isso, então, que a gente está vivendo nesse inferno onde o ambiente político precisa ser sempre um espetáculo. As campanhas ficam cada vez mais focadas na construção de imagens, de criação de narrativas e nessas performances capazes de captar e manter a atenção do público. E nem só durante a campanha, né? Tem muito político que liga esse modo espetáculo durante a campanha, mas continua com ele ligado durante todo o mandato, né? O próprio Nicolas, mesmo com aquela história da Nicole, aquilo foi depois dele ganhar a eleição, já durante o mandato. Só que, claro, né, durante o período de campanha, a atenção do público é sempre muito maior. Então, a disputa eleitoral vira essa briga permanente por visibilidade, né? Uma briga que ganha quem conseguir ser mais otário, porque é disso que o algoritmo gosta. Na verdade, é disso que a gente gosta, né? O trabalho do algoritmo só é garantir que você veja isso. E veja isso por bastante tempo. Então, basicamente, esse é um processo em que os políticos precisam virar influenciadores. Eles precisam atender às exigências dos algoritmos para fazer sucesso. E é por isso que você está sendo obrigado a conviver cada vez mais com essas figuras tipo Nicolas, Pavanato, Janones. E é por isso também que a gente vê campanhas bizarras, tipo a do Pablo Marçal, que explorou esse tipo de conteúdo polêmico até a última gota e apostou na viralização para ganhar visibilidade, né? Inclusive chegou até a criar uma competição de cortes que dava prêmio em dinheiro para quem conseguisse mais engajamento criando vídeo curto com as asneiras lá que ele falava, né? Lógico que isso não é legal e ele foi acusado e, se eu não me engano, condenado por isso. E tem também o João Campos, que é conhecido lá em Pernambuco como o prefeito do TikTok, que chegou até a mandar caixinha com adesivo e outros materiais de campanha para um apoiador dele abrir, naquele mesmo estilo do que as marcas fazem, né? Sabe aqueles vídeos de unboxing que você pega a caixa e começa a tirar o produto e vê um monte de brindezinho? Ele fez exatamente isso, só que quando o influencer abria a caixa, era um monte de santinho. Então, esses dois casos mostram como as campanhas de hoje passam a tratar visibilidade e engajamento como métricas determinantes de poder político e simbólico. E, com isso, a gente conclui que as plataformas digitais redefinem profundamente a dinâmica da comunicação política na atualidade. A visibilidade digital é uma cara nova do capital político e ela é construída através da interação entre os algoritmos, as métricas de engajamento, as emoções e as estratégias de influência. Então, a capacidade de produzir circulação, reconhecimento e participação nas redes sociais passa a desempenhar um papel crucial na construção da legitimidade pública dos candidatos. E com isso, desloca parte da disputa política tradicional para a lógica do algoritmo, que prioriza a popularidade e a atenção típicas do ecossistema digital contemporâneo. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também a Pitox, que faz a direção criativa dos elementos visuais do podcast. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, som, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Conia e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu e inclusive lá no Instagram e no YouTube, @esperandomaio. E é isso aí, um abraço, até a próxima.